Hoje eu vou fazer um relato de 3 problemas que eu dissolvi com o Ho'oponopono e eu espero que isso te inspire a começar a fazer ou a continuar fazendo com mais fé. A minha primeira experiência com o Ho'oponopono foi a mais difícil. Acho que não é à toa, né? Foi para eu perceber como esse mantra realmente funciona. Então eu só vou dar uma ilustrada na situação só para vocês terem noção da profundidade do problema e como estava enraizado já. Tem uns passarinhos conversando aqui comigo. Então, meu primeiro problema é que eu tinha um assunto inacabado com uma pessoa. E esse assunto ficou inacabado por 8 anos e eu não conseguia desapegar disso. Era uma coisa que estava constantemente na minha cabeça. Eu não conseguia aceitar que eu não tinha conseguido colocar um ponto final naquilo. E não conseguia aceitar várias coisas envolvendo esse problema. E aí, depois de 8 anos, eu descobri que essa pessoa que eu tinha um assunto inacabado tinha morrido. Tinha acabado de morrer. E aí, o apego que eu tinha com a situação e tudo que eu não tinha colocado ponto final ficou ainda mais intenso, né? Eu tive uma dificuldade imensa em aceitar aquilo e eu não estava aceitando. Eu estava me martirizando e pensando como que eu deixei esse assunto sem um ponto final, agora a pessoa morreu e eu nunca mais vou ter a chance de fazer isso. Então isso ficou me consumindo. E não por acaso eu descobri o Ho'oponopono nessa época e comecei a fazer. E tenho em mente que fiquei 8 anos com esse apego e depois da morte fiquei pior. Então eu comecei a fazer o Ho'oponopono, principalmente quando eu me sentia muito triste em relação ao assunto. Que é o que dizem, que quando você tá mais sentindo aquilo que você quer dissolver, é o melhor momento pra você fazer, né? O Ho'oponopono. Então eu comecei a fazer sem muita disciplina, assim. Eu não fazia nem todo dia, eu acho, mas eu fazia toda vez que vinha aquela emoção de tristeza e falta de aceitação. E aí, um dia, eu parei assim e falei, nossa, eu aceitei. Faz tempo que eu não penso nessa pessoa. Era uma coisa assim, pra mim eu nunca imaginei que isso podia ser possível. Eu parar de pensar nisso, eu parar de pensar nessa pessoa. E aí, do nada, eu tava bem. Eu tava em aceitação, eu não tava mais com rancor. E eu tinha aceitado a situação. E é o que dizem, né, que ele funciona de repente. Você vai fazendo, e quando você menos espera, você dissolveu aquilo e você não carrega mais isso com você. Então, depois disso, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, se isso funcionou pra esse problema, isso funciona pra qualquer coisa. Então, foi aí que eu comecei a fazer pra outras coisas. Segunda coisa que eu dissolvi, quer dizer, eu dissolvi várias já, mas eu não tô falando em ordem, eu tô falando só de coisas que eu quero usar aqui nesse vídeo pra ilustrar a minha experiência. Então, a segunda coisa foi dissolver os meus medos de me expor, medo da opinião dos outros, enfim. Para que eu pudesse fazer esse canal e para que eu pudesse fazer o que eu estava sendo chamada a fazer, que é falar da espiritualidade como uma coisa normal e tirar esse estereótipo de esotérico e holístico que as pessoas têm. E assim, um ano atrás, a Luísa de um ano atrás, jamais cogitaria fazer vídeos públicos e postar. Jamais. Então eu comecei a fazer, pensando em dissolver meus medos, dissolver as minhas inseguranças em relação a me expor. E aí, de repente, eu simplesmente comecei a gravar vídeos e zero medo de me expor, zero medo de julgamentos, o que é muito louco. Eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito resguardada e nunca gostei de ser o centro das atenções e de que todo mundo prestasse atenção em mim. Então, chocante. E também
como sempre, foi meio que do nada, assim. De um mês pro outro, eu tive essa coragem e comecei a gravar e postar sem aquele estresse, sem aquela ansiedade. Ai, meu Deus, o que vão pensar e tal. Isso nunca aconteceria se eu não tivesse feito o Ho'oponopono. Nunca. Então, isso também foi muito, muito, muito óbvio pra mim, como ele teve um papel extremamente importante pra eu começar esse canal. E outra coisa, a terceira coisa que eu dissolvi foi o bloqueio de prosperidade, de abundância, que eu achava que não tinha como eu ter várias fontes de renda, que não tinha como eu ser abundante sem estar trabalhando para outras pessoas e tal. E aí eu comecei a fazer eu fiz por um bom tempo, porque era uma crença bem enraizada. E aí, de repente, comecei a ter ideias, comecei a ver oportunidades na minha frente, que estavam na minha frente o tempo inteiro, mas eu não conseguia enxergar por causa da minha crença. Então, eu comecei a ver que, nossa, eu posso fazer isso, nossa, eu posso trabalhar com isso, eu posso criar meu negócio assim e tal. E foi incrível, agora eu tô enxergando muitas oportunidades que eu não enxergava. E tudo isso por causa daquelas memórias celulares que eu tinha há muito tempo em relação à estabilidade financeira, em relação a trabalhar para os outros e não ser capaz de trabalhar para mim mesma. Então, essas foram as 3 coisas que realmente me fizeram ter certeza da eficácia do Ho'oponopono, entre outras, muitas que, nossa, eu já fiz pra muita coisa. Então eu queria dizer pra você não focar muito em quanto tempo vai demorar pra ele dissolver as suas memórias e ver resultado na sua vida. Solta, faz e tenha certeza que ele vai funcionar, porque ele funciona de repente. Ele tá lá dissolvendo, de repente, um dia você acorda e você já não tá mais com aquelas memórias. É incrível. Então, tenha persistência, continue fazendo e tenha a certeza que ele vai funcionar pra você, tá bom? Por hoje é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.